Tem um problema bem recorrente que eu trabalho muito, né, nas constelações familiares, que são as pessoas endividadas. Ou seja, aquelas pessoas que estão sempre endividadas, ou que estão sempre pagando empréstimo, ou que realmente chega no momento da vida dessa pessoa que ela não sabe o que vai fazer. Ela está devendo e não sabe nem como vai pagar. Muitas vezes ela vai perder até casa, carro, apartamento. Então, são pessoas que se endividam e muitas vezes não sabem nem como chegaram até esse patamar de dívidas tão altas. São pessoas que não aproveitam a vida. Elas estão sempre em dívida. Ou aproveitam a vida, mas se dividam para poder aproveitar um pouco a vida, sabe? Um dos motivos que eu gostaria que vocês pensassem bastante aqui comigo é que quando a gente pensa, a gente vive a vida. Esse é um problema sistêmico. A gente vive a nossa vida achando que os nossos pais nos devem algo. Então, que o nosso pai ou a nossa mãe nos deve algo. A gente acha que eles são nossos devedores. Eles estão nos devendo afeto, eles estão nos devendo comprometimento, eles estão nos devendo coisas que eles não deram. Talvez eles não nos deram amor o suficiente que a gente gostaria que eles dessem. Talvez eles não nos deram afeto, importância, e nós passamos a vida achando que eles nos devem. No momento em que a gente não consegue entender que, na verdade, eles não nos devem mais nada, tudo que eles tinham para nos dar, eles já nos deram, esse é um pensamento adulto. Não é mais um pensamento de criança ferida, daquela criancinha machucada que tem dentro de nós. Quando a gente consegue entender isso, eu não estou falando aqui de perdão, mas eu estou falando aqui de aceitação. É uma coisa ainda muito mais profunda. Quando eu aceito que é assim e não tem outro jeito, eu consigo entender que é assim. Então eu consigo parar de viver a vida cobrando eles. Eu não cobro mais eles no nível emocional, no nível profundo, no nível de psique, entende? Porque muitas vezes as pessoas dizem, mas eu não faço isso. Eu não cobro, mas será que no nível profundo, emocional, da sua psique você não está cobrando? Entende? O que eu falo aqui é realmente do emocional. Outro motivo que as pessoas se endividam é quando elas estão cansadas de ser os salvadores e de dar para todo mundo, e muitas vezes elas começam num ciclo vicioso de ajudar todas as pessoas. Ajudar todos os familiares, ajudar todo mundo, ser o salvador da pátria. E elas se dão conta num determinado período da vida delas de que por elas fazem quase nada. Elas nem se importam com elas, na verdade. Elas só se importam com o outro. Então elas começam a se endividar. Por que se endividar? É porque essa pessoa não tem coragem de dizer o não. Ela não tem coragem de parar aquilo. É como se fosse uma autossabotagem. Ela precisa se auto-sabotar, ela precisa se encher de dívidas, como se fosse uma energia que vai bloquear ela de fazer aquilo que ela não quer mais fazer. Ela não está se sentindo confortável, ela não é feliz em fazer aquilo, mas ela fala porque ela não consegue dizer o não. Fala porque ela não consegue dar importância mais para ela do que para o outro. Então ela fica lá, ela dá dinheiro para todo mundo, ela faz por todo mundo e para ela, pouco ela faz. Entende? Ela não tem o limite da ajuda, porque até para ajudar os outros a gente tem que ter um limite, entende? Para não prejudicar o outro e nem a nós. E se essa pessoa não consegue ver esse limite, ela pode entrar num processo de dívidas, como um processo, e essas dívidas são um processo de cura, é como se ela tivesse que se dar conta do que ela está fazendo com ela mesma, né? Então quando a gente está em dívidas, a gente tem que prestar muita atenção. Tem algo que a gente está fazendo errado, tem alguma coisa sistêmica que está errada. E tem como curar isso, tem como entender, na verdade, que a vida, para ser feliz, a gente precisa prosperar, a gente precisa ser abundante. E tem como resolver isso através da visão sistêmica. Espero que eu tenha contribuído aqui para você despertar um pouco mais e ter um pouco mais consciência sobre esse problema que tanta gente me procurando falando sobre isso que eu resolvi gravar esse vídeo para você. Beijos de luz!